Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem. E nós vamos começar o nosso devocional de hoje ouvindo uma canção primeiramente. Eu gostaria que a gente refletisse na letra dela. De fato, o nosso Deus é um Deus de detalhes. E nós vamos então começar o nosso verso de hoje falando de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 até o 18. Olha só, muita coisa, né? Mas nós vamos começar aqui então primeiramente do 1 ao 4, que fala assim, do 1 ao 6, do 1 ao 4, fala assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então aqui a gente percebe que os moabitas e os amonitas, eles decidiram entrar em guerra contra Josafá, contra o povo de Deus. E aí Josafá ele não teve uma outra opção, porque ao invés dele ir diretamente para a guerra, o que foi que ele fez primeiramente? A primeira opção dele, não foi a segunda, não foi a terceira. A primeira opção de Josafá foi justamente consultar ao Senhor, e ele proclamou jejum em todo o reino. Então ele convidou todo o povo de Judá, todo o povo de Deus, e naquele momento então ele falou: olha, nós vamos ter que jejuar, porque o inimigo está vindo aí, e o inimigo ele é forte. Então a gente percebe aqui claramente que Josafá ele estava diante de um problema, ele estava diante de uma dificuldade, ele estava diante de uma adversidade. Então muitas das vezes é diante da adversidade que nós decidimos encontrar o Senhor. É diante dos problemas, é diante das dificuldades. E Josafá fez isso, ele percebendo que estava vindo ali um grande inimigo, uma luta enorme, e aí ele procura o Senhor, mas esse procurar o Senhor, ele fez justamente o que? Ele consultou e ele proclamou jejum em todo o reino. Continuando o texto, fala assim então: Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo? Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pôde opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Então vejam que nesse verso aqui, a oração feita por Josafá nesse primeiro momento, não foi uma oração já de penitência, de pedido. Primeiramente ele faz o quê? Ele exalta a Deus. Quem é esse Deus que ele exalta? Observem que Josafá ele traz à memória, todos os feitos de Deus e apresenta diante da sua oração. Ele faz ele traz à memória todos esses momentos, e exalta a Deus por conta disso. E ele continua falando assim: Eles a têm habitado e nela construíram o santuário em honra do teu nome, dizendo: Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora sim, Josafá nesse momento, a partir desse momento, é que ele coloca diante de Deus o problema, o que está acontecendo. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes do Monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram.
Vê agora como estão nos retribuindo ao vir e expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E aí, nesse momento dessa oração, o que acontece? Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então vejam que temos as adversidades e muitas das vezes como é que nós devemos enfrentar essas adversidades? Como é que nós devemos enfrentar esses problemas? Há aqueles que simplesmente ignoram, né? Há aqueles que simplesmente abaixam sua cabeça e pronto, né? Não querem enfrentar esses problemas, não querem enfrentar essas dificuldades, mas há aqueles que lutam realmente, que vão em busca, né? Que ao invés de demonstrar medo, temor, vão lá e realmente vão realmente para a batalha, né? E foi justamente isso que Josafá fez, clamou a Deus para que ele pudesse libertar, né? Pudesse livrar o povo, melhor dizendo, de todo todo esse exército, de todo esse inimigo que vinha combater contra eles. E aí, continuando, fala o seguinte: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor. Aí Deus, ele dá as respostas. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então a batalha não é nossa, meu povo. A batalha é de Deus. Então hoje nós estamos aí diante de toda uma situação, diante de toda uma circunstância, mas eu queria dizer para vocês que a batalha não é nossa. A batalha é de Deus. É Deus que está na vanguarda. É Ele que está lutando por nós. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanime. Saiam para enfrentá-los, amanhã o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Esse último verso eu acho ele fantástico, porque observem que Jaziel ele vem dar a resposta, mas Deus não havia agido ainda. Interessante isso. Deus ele não tinha agido. Deus ele só mandou a resposta. Mas aí o que acontece? Quando o povo de Judá ouve aquela resposta, Josafá, junto com o povo, fala o seguinte: prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Eles já confiaram 100% de que Deus realmente iria intervir, de que Deus realmente iria agir. E nesse momento eles já adoraram. Interessante. Porque a gente muitas das vezes só costuma adorar quando a gente vê realmente acontecer. Muitas das vezes a gente ora, pede a Deus e pronto, acaba ali. Aí depois que Deus age, é que a gente começa a agradecer, a orar, a adorar. Às vezes a gente até esquece de agradecer, de adorar. Mas Josafá e o povo não. Já antes, só em ter dado a resposta antes mesmo, eles já começaram a adorar e agradecer justamente porque eles já sabiam de que o que Deus prometeu, Ele cumpriu. Então era isso que eu tinha para vocês hoje, porque o nosso Deus realmente ele é um Deus de detalhes, é um Deus que age em nossas vidas. Muitas das vezes acontecem circunstâncias, acontecem situações que nós não compreendemos, mas que Deus ele está operando em cada momento e em cada detalhe. Então nós pedimos a Deus neste momento para que a gente possa nos reunir, nos encontrar o mais rápido possível, que este período de turbulência
possa passar o mais rápido possível. Né, Axa? A Axa está aqui do meu lado. Vem aqui, Axa, olha. Vira aí o pessoal. Dá oi, dá. Oi. Né, gente? Então agradeço assim pela atenção, né, Axa? Sim. Quer falar? Não? Então tá bom. Então é isso, minha gente. Tchau e um abraço.